A gente vai falar de cálculo fracionário, ou também chamado de cálculo de ordem não inteira. O que seria isso? Bom, vamos pegar a função f de x igual a x ao cubo. Se eu fizer a primeira derivada, eu tenho df dx, que é 3x ao quadrado. Se eu fizer a segunda derivada, ou seja, derivar a primeira derivada, que é a mesma coisa que derivar duas vezes a função f de x, eu tenho d ao quadrado de f dx ao quadrado, 6x. Se eu fizer a terceira derivada, que é derivar 3 vezes f de x, eu tenho 6. E se eu fizer a quarta derivada, eu tenho 0. Bom, terceira derivada a gente pode escrever assim. E a quarta derivada a gente pode escrever assim. E o que esse 1 aqui, esse 2 aqui, esse 3, esse 4 indicam? Indicam a ordem da derivada. Uma derivada de primeira ordem, a gente deriva uma vez. Derivada de segunda ordem, 2 vezes. Terceira ordem, 3 vezes. A gente pode escrever uma derivada de enésima ordem, sendo dn de uma função em relação a x. Isso daqui é uma derivada de enésima ordem, é a nossa enésima derivada, né? Primeira derivada, segunda derivada, tem enésima derivada. E a gente pode entender como sendo o resultado da gente derivar uma função n vezes. Mas o que acontece se esse n for um número fracionário? Por exemplo, um meio. Faz sentido a gente pensar em derivar uma função meia vezes? Bom, spoiler, que isso daqui existe e se chama semiderivada. E a gente vai ver bem introdutório isso nesse vídeo. Essa questão foi primeiramente proposta pelo L'Hopital, sim, da regra de L'Hopital, que a gente estuda em derivadas, para calcular limites indeterminados. E ele escreveu em uma carta para o Leibniz, um dos criadores do cálculo. Ele propôs essa questão para o Leibniz em uma carta de 1965. E o Leibniz respondeu que essa questão aqui, da derivada fracionária, levaria a um paradoxo, do qual um dia consequências úteis iam ser tiradas. E talvez ele esteja certo, porque hoje a gente tem todo um cálculo em cima disso, baseado nisso, que é o cálculo fracionário, como eu falei, cálculo de ordens não inteiras. E eu não vou adentrar muito nesse cálculo hoje. Hoje a gente vai só introduzir essa questão, principalmente da semiderivada. A gente vai só introduzir hoje para um x elevado a um k, né, a função potência de x, e para e elevado a um kx, que seria a função exponencial. A gente vai ver essas daqui hoje só para dar uma introdução para vocês começarem a compreender o que seria esse cálculo, para eu fazer um próximo vídeo mais avançado. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a função gama, que também vai ser um futuro vídeo meu. A função gama é uma extensão da definição de fatorial. A gente sabe que existe fatorial de números naturais, por exemplo, 2 fatorial, 2 vezes 1, 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que existe meio fatorial, isso seria quanto? E aí que entra a função gama. Eu não vou demonstrar nada aqui porque esse vídeo não é sobre a função gama, mas eu quero fazer um vídeo sobre a função gama, então se inscrevam no canal e fiquem ligados. E a função gama é essa integral de 0 a infinito, de e elevado a menos t, vezes t elevado a n menos 1, dt. E o que isso tem a ver com fatorial? Porque esse resultado aqui é exatamente n menos 1 fatorial. Para mim, ela é uma das funções mais bonitas da matemática. Ela só perde para a função de Mittag-Leffler, que se eu fizer um vídeo sobre cálculo fracionário, a gente vai ter, mais avançado no caso, a gente vai ter que falar sobre a função de Mittag-Leffler e outras funções como a função beta. E eu quero muito mostrar para vocês isso. Porém, hoje a gente vai ficar só na função gama e bem superficialmente. Vocês só têm que entender isso daqui da função gama, aceitar essa definição. E o que acontece? Ela tem algumas propriedades. Por exemplo,
A gente sabe que gama de n, como eu botei já aí, é n menos 1 fatorial. E a gente também sabe aqui, ó, que gama de um n mais 1 é n vezes o gama de n. E aqui eu já vou botar um resultado, que o gama de 1/2 é raiz de π. E lembrando aqui, ó, que esse nzinho da função gama, ele pode até pertencer aos complexos, contanto que a parte real seja maior do que zero. Mas, para a gente entender melhor, a gente vai considerar aqui que n pertence aos números reais positivos, né, maiores do que zero. Então, eu vou começar aqui, ó, pegando uma função f de x igual a x elevado a k. A gente sabe que a primeira derivada é o quê? Baixa aqui o k e escreve x elevado a k menos 1. Por exemplo, x ao quadrado fica 2x2 menos 1. Segunda derivada, a gente faz a mesma coisa, k vezes o k menos 1, baixando esse expoente, x, k menos 1 menos 1, tirando 1 desse expoente. Isso daqui fica k menos 2. Terceira derivada, k menos 1, k menos 2, x, k menos 2 menos 1 menos 3. Quarta derivada, ficaria tudo isso daqui vezes k menos 3 vezes x elevado a k menos 4. Então, a gente já começa a perceber um padrão, né? Quanto seria f de n em relação a x? Ora, a gente tem aqui uma coisa que se parece muito com o fatorial, que é k vezes k menos 1 vezes k menos 2, e ele chega até o 2. A gente tem aqui terceira derivada, mas ele vai até o 2. Segunda derivada, ele vai até o 1. Quarta derivada, ele iria até o 3. Então, a gente tem alguma coisa aqui que tem a ver com o fatorial. Vou já botar para vocês o que é. Vezes x elevado a k menos n. Quando n é 3, k menos 3. Quando n é 2, k menos 2. Quando n é 1, k menos 1. O que seria esse fatorial aqui? Seria k fatorial dividido por k menos n fatorial. Vou mostrar aqui para vocês porque tem muita gente que não entende essa parte. Por exemplo, se eu tenho um f de 3x aqui, o nosso k fatorial ficaria k fatorial mesmo dividido por k menos 3 fatorial. Esse k fatorial a gente pode escrever sendo k menos 1, k menos 2, k menos 3, k menos 4, k menos 5, k menos 6, que seria o k menos 3 fatorial. Dividido por k menos 3 fatorial. Por quê? Porque aí a gente pararia no 2, que é o número antes do 3. E se fosse f de ordem 4, aqui a quarta derivada, ficaria k dividido por k menos 4 fatorial. E isso ficaria aqui, ó, k menos 4 fatorial. E aqui a gente teria k menos 4, cortaria e ficaria então até o 3. Então, se eu tenho um 4 aqui, eu paro no 3. Se eu tenho um 3, eu paro no 2. É por isso que a gente está dividindo o k fatorial por k menos n fatorial. Então, isso daqui é uma derivada de n ordens. Só que até agora, o n não pode ser um número, por exemplo, meio. Porque aqui a gente teria fatorial fracionário. Por exemplo, 3 meios de fatorial. E isso não existe. Porém, se a gente definir com a função gama, a gente consegue estender a definição de fatorial e calcular fatoriais fracionários. Então, eu vou escrever tudo em relação à função gama. Eu sei que gama de n é n menos 1 fatorial. Esse n e esse n são coisas diferentes. Esse n é a ordem da derivada e esse n é um número qualquer da função gama. Então, eu vou trocar aqui, só para ficar claro, por um alfa. Gama de alfa é alfa menos 1 fatorial. Só que a gente quer k menos n fatorial. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente sabe que gama
De alfa mais 1, se a gente somar mais 1 aqui pro gama, a gente tem alfa mais 1 menos 1, alfa. Então, alfa fatorial é o gama de alfa mais 1. Só que a gente não quer alfa, a gente quer k menos n fatorial. Então, em vez de alfa, a gente bota k menos n. Então, gama de k menos n mais 1 vai ficar k menos n fatorial. E k fatorial é o gama de k mais 1. Então, a gente pode escrever essa derivada sendo k fatorial é gama de k mais 1 dividido por k menos n fatorial, que a gente viu que é gama de k menos n mais 1, vezes x elevado a k menos n. E agora, esse n pode ser um meio. Outra coisa também que eu não falei aqui nesse vídeo, porque é um vídeo introdutório, mas a gente pode pensar na derivada não como derivando n vezes uma função, mas como um operador. A gente tem aqui x ao quadrado. Se a gente aplica o operador derivada, a gente muda x ao quadrado para 2x. E ele depende da ordem. Por exemplo, quando é 1, a gente vira 2x. Se a gente aplicasse o operador derivada de terceira ordem, a gente teria 0. Então, a derivada pode ser entendida como um operador que pega uma função e transforma em outra função, dependendo do quê? Do n, que é sua ordem. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou escrever aqui a derivada não mais sendo fnx. Eu vou escrever agora sendo um operador, que eu vou chamar de operador derivada, que é esse de grandão. Em vez de n, eu vou chamar de alfa. Porque esse n aqui, eu estou falando que ele é um número natural. E agora o alfa ele pode ser um número real, um número fracionário. De uma função f de x com alfa pertencente aos reais maiores que zero. A gente vai chamar a nossa derivada agora de operador derivada e vai escrever ele desse jeito aqui. Quando o nosso f de x é uma função, como a gente viu, x elevado a 1k, a gente tem que a derivada enésima dele é isso. Então, eu vou escrever aqui que o nosso operador derivada de um alfa, que pode ser um número fracionário agora, de uma f de x, que eu escrevo aqui x elevado a 1k qualquer, é o gama do k mais 1 dividido pelo gama do k menos n mais 1 vezes x elevado a k menos n. Então, vamos ver se isso daqui funciona. Se eu tiver uma derivada do nosso x ao quadrado, a primeira derivada. Então, a gente tem aqui, nesse caso, que o nosso alfa é 1 e o nosso k é 2. A gente sabe que a derivada de x ao quadrado, a primeira derivada tem que dar quanto? 2x, né? Primeira derivada de x ao quadrado é 2x. Então, vamos ver se a gente chega nesse resultado. A gente vai ter que isso daqui vai ser o gama de k, que é 2 mais 1, vai ser gama de 3, dividido por gama de k menos n. No nosso caso agora não é mais n, né? Eu troquei para alfa. Só deixa eu ajeitar aqui. K menos alfa, que é 2 menos 1, que é 1, mais 1, vezes x elevado a k menos alfa. 2 menos 1, 1. Então, a gente tem que a nossa derivada, o nosso operador derivada de ordem 1 da função x ao quadrado é gama de 3 sobre gama de 2 vezes x. Lembrando aqui, né, que eu já botei ali em cima, que o gama de um n mais 1 é n vezes gama de n. Então, a gente pode escrever sendo gama de 3 aqui,
esse gama de 3 aqui, sendo o gama de 2 mais 1. Esse gama de 3 eu posso escrever sendo gama de 2 mais 1, que é 2 vezes gama de 2. Nossa operador derivada de ordem 1 da função x ao quadrado é gama de 3, que é 2 gama de 2, x dividido por gama de 2. Cortando aqui, a gente tem 2x, que é realmente a nossa derivada de primeira ordem da função x ao quadrado. Então, a gente viu que dá certo. Bom, o que acontece se alfa for meio? Vamos calcular bem fácil aqui. Eu quero saber a semiderivada da função x. O que é a semiderivada? É a derivada de ordem meio da função x. Eu vou até botar aqui da função x. A gente tem aqui que a derivada de ordem alfa de uma função f de x é gama a mais 1, quando x, na verdade, aqui esse f de x é x elevado a 1k, dividido por gama de k menos n mais 1, né? Vezes x elevado a k menos alfa. E a gente quer saber o operador derivada quando alfa é um meio, né? Ou seja, de meia ordem, a semiderivada, de x elevado a 1, né? Nosso x. Ou seja, o nosso alfa é um meio e o nosso k é 1. A gente tem, então, gama de k, que é 1, mais 1, 2, dividido por gama de k, que é 1, menos alfa, que é 1 meio, mais 1, vezes x elevado a k, que é 1, menos 1 meio. Isso é gama de 2 dividido por 1 menos 1 meio, vai ficar gama de 1 meio mais 1, vezes x elevado a 1 meio, né? 1 menos 1 meio. Eu vou deixar assim, porque a gente sabe o valor de gama de 1 meio. Gama de 2 é a mesma coisa que 2 menos 1 fatorial, vezes x elevado a 1 meio dividido por gama de n mais 1, é o n vezes o gama de n, ou seja, 1 meio vezes gama de meio, como a gente viu na propriedade. Então, a gente tem que a derivada, né, nosso operador derivada de meia ordem de x é 2 menos 1 fatorial, é 1 fatorial, que dá 1. Não vou nem botar aqui, porque esse daqui dá 1. X elevado a meio, eu vou escrever raiz de x, meio, gama de 1 meio. Por isso que eu botei para vocês bem aqui no início, quanto era gama de 1 meio, que é um valor importante. Gama de 1 meio é raiz de π. Então, a gente tem aqui raiz de x sobre 1 meio, vezes gama de 1 meio, que é raiz de π. Isso daqui, ó, é uma fração. Se eu inverter, eu tenho 2 raiz de x sobre raiz de π. Então, meu operador derivada, quando a ordem é meio, da função x é 2 raiz de x sobre π. Isso significa que se eu tiver um f de x igual a x e eu derivar ele, escolher meio como a ordem da derivada, derivar meia vezes, mais ou menos seria isso, eu teria 2 raiz de x sobre π. Agora a gente vai ver da função exponencial. Se eu tiver um f de x, que é um e elevado a kx, o que acontece se eu derivar uma vez? Eu repito a função e derivo esse expoente, que seria a derivada de kx, que seria k. Então, eu tenho k vezes e elevado a kx. Se eu derivar duas vezes isso, esse k é constante. Então, eu repito a constante, repito e elevado a kx, que não muda, e derivo de novo isso daqui, que daria o mesmo k.
Então, eu tenho k vezes k ao quadrado vezes e elevado a kx. Se eu derivar 3 vezes, eu tenho k ao quadrado, que é constante, vezes o mesmo e elevado a kx, vezes a derivada de kx, que seria k. Então, eu tenho k ao cubo vezes e elevado a kx. Ou seja, já deu para perceber aqui o que acontece. O padrão aqui. Se eu tiver uma derivada enésima, eu tenho k elevado ao n, né? Aqui, k elevado a 1. Quando é a segunda ordem, k elevado a 2. Quando é a terceira ordem, k elevado a 3. Quando é n ordem, k elevado a n. E repete a função e elevado a kx. Super fácil. Vou colocar aqui meu operador derivada de alfa ordem, trocando n por alfa. De um f de x, que no nosso caso é um e elevado a kx. Vai ser bem simples aqui. K elevado ao n, que eu chamei de alfa, é elevado a kx. Nesse caso aqui, o n pertence aos números naturais e eu só estou mudando aqui para o nosso alfa pertencer aos reais positivos. Não tem segredo, não tem o que mudar, porque a gente tem, se a gente botar um número fracionário aqui no alfa, a gente tem k elevado a meio, por exemplo. Não tem nenhuma restrição, como a gente tinha no caso da função potência, que tinha a ver com o fatorial, e no fatorial a gente não poderia fazer com qualquer número. Então, essa daqui é a nossa definição da nossa derivada fracionária. Então, vamos calcular aqui, ó, a semiderivada de e elevado a 2x. Só para dar um exemplo. Bom, então a gente vai ter o alfa igual a meio e o k igual a 2. Então a gente vai ter o k, que é 2, elevado ao alfa, que é 1 meio, e repete a função, que é e elevado a 2x. Então isso daqui é raiz de 2 vezes e elevado a 2x. Ou seja, se a gente tiver um f de x igual a elevado a 2x e derivar meia vezes, tá meio errado falar isso, mas só para vocês entenderem, bem introdutório esse vídeo, isso daqui vai ser a raiz de 2 vezes e elevado a 2x. Então, esse foi o vídeo de hoje, bem introdutório. Eu quero fazer um vídeo sobre função gama, para realmente definir bem certinho para vocês o que é. E eu quero fazer um vídeo sobre cálculo fracionário, porque para entender derivadas fracionárias, eu fiz aqui bem induzido. Mas para entender derivadas fracionárias, a gente tem que entender integrais fracionárias antes. Integrais fracionárias, a gente tem uma extensão da integral para o cálculo fracionário, que é uma fórmula chamada integral de Riemann-Liouville. Mas, em suma, o vídeo foi bem introdutório, só para falar que existem derivadas fracionárias, que a gente consegue calcular a semiderivada de x, por exemplo. É um assunto muito interessante, que eu nem sabia que existia, tá, gente? Eu vou colocar aqui o comentário. Alguém comentou no meu canal sobre derivadas fracionárias. Eu fiquei totalmente chocada, estudei sobre o assunto e amei demais. Então, obrigada, você que comentou. Continuem comentando coisas que vocês querem ver no meu canal, porque se eu souber, eu faço um vídeo, e se eu não souber, eu pesquiso para fazer um vídeo e aprendo muito com vocês. E esse é o objetivo desse canal, é passar o conhecimento para vocês e também aprender, porque eu aprendo muito fazendo esses vídeos. É uma troca de conhecimento incrível. Então, muito obrigada e beijos. Até o próximo vídeo.